Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Arq Podcast com excelentíssimos convidados, arquitetos. Estamos aqui com o Gustavo Masson, estamos aqui com o André Valêncio, eu, Marcelo, da do Castro Tintas, e o Anderson, do Ateliê Portinari. É isso aí. Sejam bem convidados aí por nós. Obrigado. A participar aí desse primeiro podcast que deve ser um sucesso aí daqui para frente. E hoje o tema, nós vamos falar sobre repertório profissional. E eu gostaria de ouvir de vocês, Gustavo, se puder começar, qual que é a importância de um repertório profissional para você, para compor o seu trabalho? Cara, é importante para a gente sempre estar antenado com as novidades, né? Até o Andrezinho pode complementar comigo a respeito da última viagem que nós fizemos, né? Isso conta como repertório, que a gente sai de uma bolha, vamos dizer assim, do que a gente está acostumado aqui regional e conhece umas coisas mais abrangentes, né? De nível nacional. Então, acho que é fundamental ter um repertório amplo, vasto. Eu gosto de dizer muito que o arquiteto precisa estar com o radar ligado, né? Isso. Qualquer tipo de viagem que ele for fazer, seja lazer, seja trabalho, às vezes vai visitar um local, né? Às vezes vai relaxar, vai para um restaurante, vai para um show, vai para um evento, e o arquiteto sempre tem que ficar com esse radar ligado para poder, às vezes, pegar situações que ele guarda dentro da memória, guarda dentro da capacidade e possivelmente pode utilizar em certos projetos, né? Ô André, assim, dentro da arquitetura, quando você vai fazer uma viagem, assim, a gente sai ansioso para conhecer aquele lugar, né? Quando a gente chega lá, assim, o que você observa, assim, de cara, assim, que você bate o olho e fala assim, nossa, isso daqui eu vou aprimorar no meu conhecimento para aplicar isso com os meus clientes. A primeira questão, principalmente quando você vai para um local que é a cultura diferente da sua, é tentar entender por que existe aquilo lá e para que funciona, né? Acho que o cerne da arquitetura é você entender como funcionam as coisas, né? Porque às vezes você quer tentar aplicar uma coisa que acontece em tal região, mas na tua região não vai funcionar por causa de clima, por causa, às vezes, de falta de tecnologia de construção para isso. Então, é sempre tentar entender por que existe aquilo lá e por que funciona. Então, eu gosto de citar muitos exemplos de quando a gente vai para fora, fica com aquela expectativa de conhecer um lugar novo, mas a gente, como arquiteto, né, a gente tem até memes na internet que fala como reconhecer o arquiteto nos lugares. É que ele está passando a mão, né, tentando ver a textura do material. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é pedra? Isso aqui é mármore? É porcelanato? Né? Então, que tipo de textura? Isso aqui é grafiato? É pintura normal? Então, é fosco? É veludado? Então, o arquiteto ele é muito curioso. E essa curiosidade acho que ajuda a complementar essa questão de aprimorar cada vez mais o repertório. E a gente vive um mundo que é totalmente mutante, né? Vocês trabalham com materiais mais afinco do que nós, então a gente sempre vai pegar essa ideia de sommelier de vocês quando a gente vai implementar nos nossos projetos. E todo ano está saindo novas tecnologias para os materiais que vocês utilizam, para a parte de pintura. Nós temos feiras todos os anos lá, que todos os anos tem um lançamento de toda a marca. Então é sempre atualizando, trazendo inovação, trazendo essa questão da tecnologia, que hoje em dia está muito mais em voga. Então não tem como a gente ficar parado numa fórmula, numa mesmice. A arquitetura, ela transcende demais, né? Aquele ditado, então, que o arquiteto vê com as mãos... Vale tem demais. olho no dedo. Demais. É que a arquitetura mexe com todos os sentidos. Mexe com o visual, mexe com o paladar, parece que não, mas mexe. Mexe com o olfato, mexe com a audição e mexe principalmente com o tato, né? Eu gosto de dizer que tem muita gente que vai lá no escritório e fala, poxa, se eu não fosse isso que eu sou, eu seria arquiteto. Porque eu gosto muito de arquitetura. Falei, mas a arquitetura acaba atingindo todo mundo. Todo mundo gosta de um lugar bom para morar. Todo mundo gosta de um lugar bom para poder sair. Todo mundo gosta de viajar e conhecer um lugar novo. E esses lugares são proporcionados por arquitetura. Né? Tudo cria experiência. Exatamente. Teve alguém que foi lá e parou e pensou, poxa, vou fazer esse espaço aqui, esse espaço se tornou habitável e alguém pegou isso e utilizou e achou que, poxa, que legal. A arquitetura envolve tudo isso, né? Ô, Gustavo, demais, se fosse para dar dicas de como construir um repertório legal nessas viagens, no conhecimento no dia a dia, nas imersões em lojas, em indústria, qual que seriam as primeiras dicas que você daria para as pessoas hoje? Que vai começar a iniciar aí na arquitetura, quem está começando? Ser curioso. Perguntar o porquê que aquele produto ou aquilo ali está ali. Se não tiver ninguém para responder,
busca. Hoje a gente tem a facilidade da internet que a gente acha tudo. Então, ou quase tudo, né? Não sei. Mas você sendo curioso, você consegue. Até, eu acho assim, você tem que ir numa loja, você vai visitar uma loja para ver o que é que tem de lançamento. Você tem que ver aquele produto, analisar aquele contexto que ele está ali, ou um todo, uma arquitetura, e ver qual que é a experiência, né? Que é o que o André falou. Quais são os sentidos que aquilo está passando para você? O que você está sentindo? Né? Eu acho que antes da pandemia a gente vinha com uma ideia de arquitetura muito futurística, high-tech, tal tecnologia, nananana, e a gente estava esquecendo esses 5 sentidos. Com a pandemia, a gente parece que entrou num casulim de novo. Então, hoje a gente vê a arquitetura, lógico, tem a arquitetura tecnológica, que tem a tecnologia por trás dessas coisas, mas existe esse retrocesso, né, para casa com cara de casa, né? Então, assim, a curiosidade, se você quer aumentar o seu repertório, é ser curioso. Cara, você vai num resort. Você vai num resort lá, você vê como que é o layout do negócio. Aquilo lá você pode fazer, por exemplo, olha, isso daqui é legal para a área de lazer do meu cliente. Olha, esse banheiro aqui, nossa, é pequenininho, mas é funcional. Cabe naquele espaço lá do meu cliente. Então, assim, ficar antenado. Cara, você tem que estar com o radar ligado 24 horas no 360. E a gente fica mexendo algumas coisas, né? A gente trabalha com isso, com vocês ali no dia a dia. Como o tom de cinza de um ano para trás era forte. Aí veio esse ano e a gente já começou a enxergar já o tom de bege Desde a tomando pandemia. proporção, né? Mudando um pouquinho ali do cinza, né? Isso que o Pantone não chegou nem perto disso. Isso porque o As cores de Pantone nunca chegam perto Não disso. Eu acho que negócio de cor aí o Marcelo manda muito bem com a empresa dele lá, né, Marcelo? A questão Tá das nessa cores, tendência mesmo, Pantone. Nessa tendência, sempre muda, né, conforme as ocasiões, né? Mas há um estudo muito a fundo em cima disso, mostrando um exemplo, a pandemia influenciou muito nas cores, né? Nós tivemos uma palestra recente na loja que os estudos mostraram que as cores do pessoal que estava em casa trancado começaram a fazer muita falta. Eles começaram a recorrer a cores mais vibrantes porque eles estavam vendo muitas paredes brancas e cinzas, né? Então, isso acabou mudando. Pós-pandemia, está vindo um pouco mais com tendência de cores. Acho que Não, até para isso é poder repertório. complementar isso que o Marcelo está falando, a gente atua muito na área da saúde. Então, já há muito tempo caiu por terra aquela questão de que o hospital tem que ser branco. Sim. Né? Principalmente os ambientes internos e principalmente os ambientes onde você está fazendo um tratamento, né? Há muitos estudos de cores que mostram que o paciente dentro do ambiente onde ele tem uma cor específica ajuda a melhorar a estima dele para poder estar fazendo o tratamento que ele está fazendo ali, né? Do que ficar somente naquela mesmice. Então, volto a dizer, é a arquitetura trabalhando dentro disso daí, junto com os materiais e os estudos que estão vindo para cada vez mais avançar, né? Então, isso daí é muito interessante. A gente fala de repertório, vocês começaram a falar de viagem, né, e de experiências que nem todos têm. Às vezes alguém que está assistindo não tem oportunidade de ir para o exterior. Mas eu vi vocês falando que talvez o repertório não é as oportunidades que você tem, é uma mentalidade no olhar que você tem, Isso. onde você se encontra. A gente foi para São Paulo, né? Na mostra de decoração, na Casa Cor. Se você for para o Ceará ou para Santa Catarina, é totalmente diferente. Sim. São materiais totalmente diferentes. Pode ser o mesmo conceito, só que o mesmo material, só que A aplicação, a aplicação é outra. É outro. O sistema construtivo é outro. O acabamento. O clima. Isso, O Brasil é muito extenso. Então você não precisa ir para fora. Você, cara, vai para Minas. Minas, Ouro Preto, por exemplo, é totalmente diferente de Maringá. Ou até Camboriú mesmo... é diferente de Maringá. Apesar Sim. que, Até mesmo não dá muito assim Camboriú, mas... O mar, mas tá bom. Não, mas às vezes não é ir tão longe. Na própria cidade tem as lojas que oferecem as experiências, né? Nós temos aí o ateliê, que eles têm um mundo de experiências para vocês irem lá e criar um conceito. Ou você vai na casa de um amigo, uma casa legal lá, você pode ver também conceitos diferentes, né? Então,
acaba, se a gente olha para a nossa volta, a gente consegue. Não, e né? a gente está falando muito assim dessa questão de repertório, a gente está batendo muito na tecla de ir ao local, ver, né, viajar e tal. Mas, por exemplo, filmes. Nossa, Quantas adoro. séries eu já assisti que eu lembrei que tinha um negócio na série que eu apliquei? Quantos clientes já chegaram no escritório e fizeram eu e meu pai assistir novela das 8 para poder pegar a escada da fulana? Porque a fulana tem uma casa bonita lá na novela e você tem que ver a escada. Eu quero colocar essa escada dentro do meu projeto. E tinha que eu e o pai assistir novela, que a gente não era habituado, para poder ver. Aí pega o capítulo que a mulher não tá na casa dela. Aí vai outro dia para poder achar. Então, tudo é referência. Sim. Né? Livros. A gente é de uma época, eu e o Gustavo, que vinha o cara vender livro na faculdade. Ou então no porta do escritório, que a gente fazia Isso. estágio, porta-mala cheia. E era o cara com uma editora exclusiva de livros de arquitetura, né? Então era interessante porque era também uma base que a gente tinha hoje, que nem comentou, acessou lá Pinterest, né? Eu falo que assim, eu sou de uma Pinterest. época que o cliente chegava com Casa Vogue, Arquitetura e Construção, Casa Cláudia. Casa Cláudia. Isso. Os O mais famoso papeizinhos era Casa todos Cláudia. colocados para mostrar as referências que o cliente também faz isso. A gente fala do repertório, mas o cliente às vezes chega com o repertório que ele quer, daquele sonho que E isso ele quer é materializar. importante. E hoje em dia o cliente não vem com revista, ele manda para mim print de Instagram, Faz pastinha compartilhada. print de Pinterest, isto. A gente monta um grupinho lá e manda todas as coisinhas lá, fica tudo lá certinho para poder ter essas referências. Então não é somente ir ao local, é conseguir fazer uma pesquisa, seja pela facilidade que a gente tem na internet, que está sendo comentado aqui, ou até mesmo assistir um filme, um seriado, alguma coisa assim. Tem muita referência que a gente Cara, E o consegue achar. repertório, Quando- né? Desculpa, Gustavo. O repertório também, eu acredito que ele vem um pouquinho da experiência do dia a dia nosso, né? Sim. Vamos colocar nós fazendo um churrasco. E de repente aquela bancada não tá ergonômica do jeito que era para ser. Então aquilo ali, aquela experiência, você vivenciar um momento até de lazer com a família, mas Sim. opa, peraí. Isso eu não faço no meu projeto, porque não ficou funcional. Então, assim, até o nosso dia a dia, a gente pensa que é muita viagem e tal, mas o nosso dia a dia faz criar um repertório mais fácil para aquele cliente usar, usufruir do projeto. Porque o projeto não é só beleza, Sim. o projeto tem que ser fácil de ser usado, né? Eu, Isso é go- funcional. eu gosto Funcional. muito da função. Para mim, aquilo que não tem função Primeiro, perde a função. beleza. Primeiro função e depois estética. Tem muitos colegas que preferem a estética do que a funcionalidade. Eu sempre prezei. E eu bato de frente sempre com o cliente. Quando o cliente, mas isso não é bonito. Tudo bem, no seu olhar não é bonito agora. Mas vamos esperar o contexto todo, deixa ambientar, vamos... Sim. Que aí você vai entender o porquê que tem que ser assim, porque senão depois você vai reclamar que o negócio não ficou funcional. Eu gosto de falar muito que, para mim, aquilo que tem função dura mais do que aquilo que é bonito. Uhum. Sim. Porque é o que a gente está falando. Todo ano vem material novo. Então, a tendência da beleza muda. Mas aquilo que funciona, que dá certo, a pessoa mantém aquilo lá por muito mais tempo. Eu lembro quando eu comecei assim, na construção, eu vendia os materiais, ia vender uma porta, por exemplo, era praxe. O vendedor falou assim, a porta de banheiro é de 70. Uhum. Mas por que de 70? Precisa por causa do espaço? Não, a porta do banheiro é de 70. Mas por que não pode ser uma porta de 90, de 80, né? Sim. E hoje as portas são maiores, justamente, que tem cadeira de roda, tem a facilidade, mas tinha a mentalidade de colocar uma porta menor do que todo mundo colocava. Antes de você começar isso, do teu pai, do meu pai, a porta era de 60. Então, não tinha Era as menores. 60. Era assim, você fazia o projeto, era 60, banheiro, 70 lavanderia, porta de entrada 80. Sim, já era Era projetado isso mesmo. desse jeito. Aí a pessoa faz a casa 10 anos atrás, envelhece e tem uma eventualidade que ele precisa readaptar a casa toda, né? Porque não foi pensado isso antes. Mas são coisas também que vão evoluindo conforme o tempo vai passando. Uhum. Havia muita coisa que a gente não se discutia há 10 anos atrás que se discute muito hoje. Sim. Principalmente esse quesito de acessibilidade. Sustentabilidade não se discutia muito até um tempo atrás. Hoje está sempre pensando nessa questão. Vocês sabem que Assunto todas evidente. as empresas, as indústrias que produzem os produtos que vocês oferecem para os projetos, agora está com todo... Tem que ter o selo. Tem que ter selo de sustentabilidade, tem que ter os o leads, caminho tudo. desde da retirada da matéria-prima Até o até a destino do construção do resíduo. destino final. Então, são coisas que vão evoluindo, são temas que vão sempre adentrando o nosso mercado. E quando você olha 10 anos atrás, você fala, poxa, como é que eu projetava desse jeito? Eu não pensava o que eu penso hoje, né? Olha o Mas é um Aerogarden caminho, que é nós uma temos jornada. aqui hoje em Maringá, né? O
O Eurogarden, ele vai vir tudo embaixo, em cima de sustentabilidade, as empresas que têm o lead para construir ali, vai ser um parque enorme. Sim, tecnologia, né? Vai ser investido Avançada. muito lá. Então, tem bastante coisa que o mundo vai caminhando e o nosso mercado vai caminhando junto. E a gente vai atualizando essas conversas. Por isso que é importante você investir em lugares, né? A gente estava comentando dessa viagem nossa em São Paulo. A gente tem a oportunidade de estar próximo do centro da América Latina para o mercado design. E centro internacional. Nós tivemos né? uma viagem para fora, América na América Latina. Fomos para Bolívia. Eu e o Anderson estivemos juntos. Aham. Sim. O que a gente vê de lá? Só coisa importada. Mas importada de onde? Do Brasil. Então, a gente está num centro a gente está próximo de um centro que todas as tendências do nosso mercado saem daqui. Então, a facilidade que você tem para pegar um carro, pegar um ônibus, ir para São Paulo, ir atrás de onde você vai, as lojas conceitos que tem lá, para a gente poder buscar mais informação, isso tudo facilita bastante para o dia a dia nosso da arquitetura. Hoje nós assim, do meio ali da Portinari, Deca Portinari, a gente vive muitas experiências, né? A gente tem um programa de relacionamento, que é o Deca Experience, até falando de experiência, né? Isso. Que leva aí o profissional a conhecer alguns lugares para poder conectar os lugares que visitou com os projetos aqui. E temos ali que vocês estão falando que foram para São Paulo, mas eu sei que vocês foram na Casa Cor, lá em São Paulo. Eu acho que de lá traz muita referência para vocês também. Queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acharam de lá, qual foi Antes o conceito. do Deck Experience que você falou, antes de ter essa nomenclatura, a Portinari fazia uma experiência com profissionais. Sim. E a gente ia para a fábrica. Sim. Na fábrica, a gente ia dentro do estúdio de criação. Então, lá tinha todos os... Esqueci o nome da... Como que é aquele negócio da boards? Não, é o moodboard preso no... Naquele Tinha os mini chips. É um tipo... chartboard. Isso, um chartboard. Das coleções. Então, assim, isso daí é experiência. Isso daí é legal. E falta isso. Para nós, assim, o Arc Select, ele veio com essa proposta de trazer essa experiência. E isso é importante. Sim. Tanto para o cliente, quanto para o profissional e quanto para o lojista. Eu acho que é uma união aí que tem tudo para dar certo. O Arc Select veio para aumentar o repertório, né? Sim, exatamente. Veio para aumentar. A gente tem vários destinos aí no mundo, né? E a experiência, quem traça é o próprio profissional, atingindo os pontos, ele vai escolher a experiência e o que ele quer agregar no repertório dele. Então, o Arc Select veio para somar bastante aí nesse meio aí, para vocês agregar mais conhecimento e tudo isso. Mas fala da Casa Cor, como é que foi? Bom, a Casa Cor deixou de ser Casa Cor São Paulo, né? Deixou, agora é Casa Cor. Tanto que a gente passeava lá e viu o DDD dos profissionais. É Casa Cor oficial. Fortaleza, Belo Horizonte, muito arquiteto de fora investindo para estar lá, para poder mostrar um pouco daquilo que não somente São Paulo pode trazer, né? Lógico, muitos arquitetos renomados, de anos de Casa Cor, que a gente conhece, né? Pode citar aqui Fernanda Marques, né? Vou começar a citar... A Fracaroli, né? Então, Antonete, tem muita gente ali que Nildo sempre José, esteve Léo Chet. e a gente sempre vai atrás desse pessoal, porque eles são referências, né? E São Paulo, que a gente comentou, é um grande centro. Só que agora a gente está tendo a oportunidade de ver muita gente. Por exemplo, um ambiente que me encantou bastante era um de área externa, que o cara fez uma estrutura toda de bambu. Eu lembro que o cara era de Fortaleza, não vou lembrar o nome dele. Mas, poxa, impactou, trouxe algo totalmente novo daquilo que a gente está acostumado a vindo um terraço e algumas plantas só. O cara trouxe, de pedra, né? Exatamente, dentro de São Paulo, ali no Conjunto Nacional, que é um ícone da arquitetura brasileira. Então, eu acho que o que mais me impactou desse ano foi ver que não é uma Casa Cor São Paulo, é uma Casa Cor Brasil dentro de São Paulo. Hoje ela não é mais Casa Cor, né? São Paulo, ela é Casa Cor oficial. Então, que assim, você já fez projeto em São Paulo, eu já fiz projeto em São Paulo. Aqui em Maringá, dezenas de profissionais já fizeram projeto em São Paulo. Tanto na capital quanto no interior. Então, assim como temos muitos profissionais que fazem projeção de fora e fazem projeto em Maringá. Esse esquema de ter o repertório com experiências, a Dexco, né? Que é a Portinari, você usa a Deca. Lá dentro do Conjunto Nacional, vai fazer um ambiente de 4.500 metros quadrados para levar o profissional, o cliente, para viver a experiência. Vai ser um espaço físico. Um espaço físico que funciona o ano inteiro para levar o profissional para fazer a especificação, para ter experiência diferente, para vir com um repertório árduo de São Paulo. E conhecer as indústrias também. E vocês têm o endereço do meu escritório para mandar o convite. O meu gravado
Ou né? então a gente pode ir na O loja. convite que eu Tem vou problema, receber a gente do vai na pessoal. loja. Com certeza, certo. você vai lá na nossa loja linda, maravilhosa. E falar em loja, como, né? Tivemos uma inauguração recente de uma das nossas lojas, né? Somos em 3 lojas. E o que nós pensamos assim de grupo em relação à loja? Não nós pensamos, o mercado dita isso para nós. Hoje as lojas querem experiências também. Isso. Então as pessoas querem viver experiências nas lojas. Então a última loja que a gente fez tem experiências lá, né? Tem um lugar bem bonito, tem um balanço para pessoas assim, lugares instagramáveis, que as pessoas querem vivenciar algo diferente. Hoje a gente andando pelo Brasil, eu fui agora para Itália, fui em Milão, agora na Feira do Móvel, a gente andou dando umas voltas em alguns lugares e vimos que aqueles lugares que queria que as pessoas vivessem a experiência no local de compra. Isso é legal, né? É. Então, assim, a loja andando junto com o profissional cliente loja, isso traz uma experiência, uma bagagem grande. Quando eu estava no ensino médio, tinha sempre a Bienal São Paulo. Bienal de Artes era top. E eu Lá no ia. Ibirapuera. No Ibirapuera, eu ia. E tinha essas instalações que eram para experiência. E 2 anos ou 3 anos que eu fui com meus filhos para Inhotim. Cara, é um museu a céu aberto que cria experiência em todas as áreas que você vai. Tanto os caminhos que te levam para as construções ali, quanto as próprias instalações. Meus filhos adoraram. muito Cara, massa. é sensacional. Então, assim, falta isso. Falta. É só Mas a você gente- procurar e querer. É ser curioso. Mas o Anderson citou essa inauguração recente e eu acredito que tanto ele quanto o Marcelo vão concordar com o que eu estou dizendo aqui. Hoje existe essa preocupação de você poder encantar o cliente dentro do teu local, Sim. né? Então, por isso que sempre está pensando em melhor disposição de loja, pensar na jornada que o cliente vai fazer dentro do espaço para você conseguir apresentar o produto que você está vendendo e nesse meio termo você vai colocar experiências ali. Você Seja- conecta o cliente, né? Exatamente. Com você, com o produto, com a loja. Você faz uma sensação de experiências mesmo. Sim, e isso, por exemplo, eu penso dentro do meu escritório, né? Eu estou fazendo um espaço lá de área, que é uma área de lazer do escritório, mas é uma área para poder estar recebendo fornecedores, para poder estar recebendo clientes, para poder fazer mais esses laços que vão interligar cada vez mais para a gente poder não somente ficar ali no nível de oferecer um projeto para o cliente, mas a gente poder conseguir, com esse tipo de relacionamento mais aprofundado, né, conseguir elaborar uma parceria muito mais legal, né, do que a gente está acostumado a ver. Você falou dessa tendência aí de experiência, né? Até então, antes da pandemia, a gente só se via em lojas de porcelanato, né? Talvez essa experiência mais voltada para o cliente. Com a pandemia, se fez necessário vários outros segmentos. Você falou do escritório, sua experiência. Nós somos a primeira casa de tintas de Maringá a oferecer isso para o cliente. E a gente está sempre aprimorando para o cliente ter o desejo e sentir lá tocar. Porque hoje, na era digital, a pessoa pode encontrar muitas variedades ali na internet e comprar. Mas quando ela sente, ela experimenta o produto, é difícil ela mudar de ideia. vivencia, né? Vivencia. Aí eu falo de tudo. Que porque, faz por o exemplo, físico fugir uma do coisa é digital. você ver a cor no catálogo, outra coisa é você ver a cor com a textura que vai ser aplicada, né? Então isso você tem lá dentro da do Castro. Uma coisa é você ver a poltrona na Porque imagem. certo. No catálogo. Outra coisa é você sentar e sentir se é a poltrona necessária para a finalidade que você quer dar para ela, né? Sim. Eu gosto de dizer que existe uma coisa muito engraçada da expectativa e a realidade do arquiteto dentro de loja de móveis, né? A expectativa é o quê? É o cara sentar, ele passa a mão, aí ele olha para o horizonte da parede. Ele enxerga o horizonte da parede e ele faz. A realidade do cara, ninguém senta com calma num sofá que ele vai colocar na casa. O cara se joga, o cara deita, pula. Mas Às vezes eu falo faço isso, o pessoal da loja dá um susto. Falei, mas que vai? Isso aqui é como o cara vai usar o sofá, Verdade. né? Então, às vezes a gente fica fazendo muita burocracia para poder mostrar alguma coisa, mas na verdade o que é real vende melhor. A gente consegue vender mentira, mas o que é real, o que é verdade, é muito mais fácil da gente poder apresentar. Então, por isso, ter o espaço lá para poder mostrar mesmo o produto, mostrar como ele funciona, que nem você comentou das lojas lá do grupo, os espaços todos são feitos com
não tem uma cuba que não seja Deca, Sim. né? Não tem um porcelanato que não seja do grupo lá. Então, por que a gente vai fazer algo e não mostrar o que eu vendo, né? Sim. É o famoso casa de ferreiro, espeto de pau. Não pode ser mais, Sim. né? E voltando um pouco para o repertório. Vocês criam seu repertório através do dia a dia, da vida, da experiência, do olhar de vocês. Quando vocês vão colocar isso em prática, tem os sonhos do cliente, o desejo do cliente. Como que é conciliar isso aí, agradando o cliente, também colocando o seu repertório? Se vocês puderem discorrer, qual que é a dificuldade técnica nisso, de ser funcional também, aplicar o repertório? É um desafio muito, muito comum de vocês? É mais no assim, dia a dia? É um misto de repertórios quando você vai trabalhar um projeto. Isso. Porque a gente tem um conhecimento, tem uma técnica, a gente tem lá uma responsabilidade técnica de anos que a gente vai aplicar sobre o trabalho. Mas nós temos que ouvir muito O cliente. o repertório que o cliente traz. Então é meio que uma composição em conjunto. Eu gosto muito de usar o termo que eu aprendi tempos atrás com um colega arquiteto, que é arquitetura colaborativa. Isso. É todo o conhecimento técnico que eu tenho, com a experiência, com tudo que a gente vivenciou, com o conhecimento que a gente aprimorou, aliado à vontade do cliente. Seja uma residência, então, o que você gosta? Você vem para cá, você cozinha? Você cozinha o quê? Você gosta de fazer massa, você faz churrasco, você gosta de fazer comida japonesa. Ah, você é dos drinks, você gosta de fazer uma bebida assim. Ah, você gosta de café? Então, você já vai captando algumas coisas, mas que na verdade é em conjunto. O cliente está dizendo uma parte dele e você vai com a tua experiência pegar aquilo e traduzir. Então, vamos fazer isso para trazer essa sua necessidade a jogo. É um ambiente corporativo? A gente vai conversar com a pessoa. Ah, é uma loja. Ah, então tá. Como é que você recebe o seu cliente? Ah, eu recebo meu cliente assim, sabe? E você vende o quê? E o que você vende tem que ser exposto como? Então, você vai fazendo um conjunto ali de repertórios com a experiência que a gente tem, com tudo aquilo que a gente vivenciou. Pô, posso aplicar agora aquilo que eu vi na viagem tal nesse projeto, né? Você vai abrindo as pastinhas da composição ali para poder saber o que encaixa e não encaixa. Mas muito também vem dessa contrapartida do cliente. Porque eu falo muito. Eu preciso fazer algo que atinja a vontade e necessidade dele e o sonho, porque depois eu vou entregar e vou embora. Eu vou dormir na minha casa, mas ele tem que estar confortável na casa que eu projetei para ele. Eu vou trabalhar no meu escritório, mas ele tem que achar que o escritório que eu fiz para ele funciona, que ele consegue produzir melhor, trabalhar melhor, consegue com os colaboradores fazer uma coisa melhor ali dentro da empresa dele por causa do ambiente que a gente projetou. Então, acho que não há uma dificuldade, mas há o desafio de você conseguir captar duas partes de repertório. Aquela que a gente vai trazer de bagagem nossa e aquela de necessidade que o cliente vai trazer também. Só completando, né? Que eu sempre gosto de falar que a gente é coautor do projeto, que é isso que o André falou. A gente vai dormir na nossa casa, quem vai ficar com o projeto, quem vai vivenciar é o cliente. Então, é aquela coisa assim. E sempre o cliente sabe aquilo que ele não quer. Aquilo que ele não quer, ele já fala. Pé junto, bate e tal. Agora, o que ele quer, meu amigo, às vezes nem ele sabe. Ele tem um norte, às vezes nem norte. Gustavo. Mas assim, e o negócio... Aí é que tá o nosso repertório, o nosso conhecimento, a nossa técnica. Aí a gente vai afunilando, né? Então, são coisas assim... Qual que é o lugar que... certas. Qual que é o lugar que você se sente melhor hoje na sua casa? Tá? Por quê? O que tem lá que te... Então, assim, é através dessas pequenas coisinhas que você vai entender o que ele gosta. E aí a gente consegue... Eu ia fazer essa pergunta para você, a diferença do cliente que sonha com a casa e do cliente sonhador, né? Porque às vezes o cara chega sonhador demais, coloca tal coisa para mim, mas não tem como. Como é que eu vou colocar um negócio que não funciona, mas eu gostaria. Eu falo que hoje o nosso maior serviço é ser sincero. O cara assim... O nosso maior serviço é ser sincero, chegar assim, André, o que você acha disso? Ah, legal, cabe. André, o que acha? Rapaz, não sei se vai funcionar. Né? Então é ser sincero. O cara chega lá, quero uma casa com 5 suítes em 220 metros mais a piscina. Eu falei, impossível. Desculpa, mas não tem. Ah, não cabe? Eu falei, impossível. Só se ele fazer uma maquete e colocar dentro do terreno. Aí cabe uma maquete de 5.
Falei, não cabe. Mas já há vários. Não tem... O pessoal é muito leigo nessa parte, assim. Acha tudo muito bonito, vê aquelas casas e tal, mas não tem noção da amplitude do que ele tá vendo ali para a realidade dele. E daí, então, Etc. para casar com isso que vocês estão falando, com o que o Marcelo falou da questão do repertório junto do cliente e tal, a gente precisa ter um filtro também. Sim. Porque o cliente vai te jogando ideia, vai te jogando ideia, vai te jogando ideia. Aí quando você fala, como é que você caber tudo isso aqui? Eu tive uma experiência recente, a gente está trabalhando um chalé, que a pessoa vai alugar para Airbnb. O chalé tem 50 e poucos metros. Só que as referências que foi mandando era de chalé de 200 metros, 300 metros. Então, o cliente fala assim, será que vai caber? Eu falei, calma, eu estou entendendo o que você está querendo me mostrar, eu vou fazer uma filtragem aqui, adaptar... Mas esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Exatamente. Até porque se eu fazer tudo isso, o valor do meu projeto eu vou aumentar Não, um tá pouquinho mais. faltando chalé, eu falo. Tá faltando chalé aqui para caber tudo isso. E vocês têm o sucesso que têm por conta desse repertório, né? Vocês não ficam engessados e quando vem essas demandas, vocês conseguem lidar de letra, filtrar e conseguir aplicar, né? Da forma que o cliente fique satisfeito. Tanto é que vocês estão bem reconhecidos no mercado, né? E caminhando para o final, eu queria que vocês, cada um, dessem as dicas para os profissionais de como ir atrás do seu repertório, né? O que seria importante para eles aí, sobre a importância de desenvolver um repertório com excelência, né? Fala aí, para o ímpar, quem fala primeiro? Pode falar, eu deixo. A gente fez uma viagem, não é essa agora que eu tô falando. Uma outra. Nós somos contemporâneos, nós não somos sócios, tá? Tá tudo certo. Somos sócios. Nós somos sócios, mas a gente é muito amigo. É. E nós somos contemporâneos de faculdade. Eu sou veterano do Gustavo, não parece, mas eu sou. E a gente fez uma viagem numa época que a gente foi para Rio de Janeiro, Brasília, Ouro Preto, Goiás. Nós demos Nossa, uma fizeram um volta tour. pro centro lá, de ônibus, com a faculdade. A faculdade. Eu duvido que alguma Nossa. faculdade hoje faz isso. Não faz. Não faz, de jeito maneiro. Vai fazer no metaverso. Aí, a gente foi e tivemos a oportunidade para a UNB, Universidade de Brasília. E lá tem um campus de arquitetura muito conhecido, que na época... Na nossa época era assim, quem fazia o NB saía de lá foda. Né? E outra, eu lembro de histórias, por exemplo, Legião Urbana, pessoal que estudava naquele meio. Então, existe uma história, né, dentro daquele lugar. E passeando nos corredores, eu lembro até hoje, eu postei isso no Fotolog, nem existe mais Fotolog. Você é velho, hein? Eu sou velho, falei, cara. E daí, Orkut, tinha uma... antes do Orkut. O Fotolog é antes do Orkut. Muito antes. Aí tinha uma faixa gigantesca pendurada no corredor que estava escrito assim: não deixe que a faculdade atrapalhe os seus estudos. E eu tirei foto e tirei sarro da frase. E eu fui voltando e eu mostrava para todo mundo: que ridículo, os caras escreveram isso daqui. Não deixe que a faculdade atrapalhe seu estudo. Dentro da faculdade o cara põe uma faixa dessa. E daí eu fui refletindo, aí eu entendi. Falei, o não deixe a faculdade atrapalhar os seus estudos é você não se limitar ao ensino que a faculdade vai te oferecer. Sim. Você tem lá na arquitetura 5 anos para poder exercer ela, lá de graduação, e depois você vai sair, não vai ter nenhum professor te ensinando, te passando dica, nem nada, é você. Então, aquela pessoa que se limita àquela caixinha de conhecimento, ela vai ser passada É isso pra que frente. Então, a ideia é a pessoa não se limitar. A gente comentou muito aqui. Todo ano vem material novo, todo ano tendências novas estão sendo colocadas, a tecnologia está vindo para poder agregar muita coisa. Quem fica numa caixinha só, numa fórmula só, não sobrevive dentro do mercado de arquitetura e design. A pessoa precisa sempre sair do seu limite. Acho que essa é a dica maior que eu poderia dar. É o ser curioso, é buscar, não, porque assim, o que muitos, né, acho que todo mundo, você tem que ter ídolo, você tem que ser, ou você é referência, ou você busca referência em alguém, né? Eu acho que a gente tem aqui em Maringá, a gente tem profissionais talentosíssimos que são minha experiência. Quando eu era estudante, eram minhas referências, hoje continuam sendo, mas a gente tem que buscar fora. A gente não precisa ficar só aqui. E a faculdade não ensina tudo. É isso, aquela coisa assim, seja curioso. Não é culpa da faculdade. Quem vai se dar bem depois com o diploma na mão é aquele que foi curioso na hora do estágio.
o estágio não é para você aprender, tal. O estágio é para você entender, ter aquela concepção de como lidar com o profissional, lidar com o cliente, ser curioso. Tá ligado assim, ó, o cara trouxe um negócio novo aqui para a gente experimentar, tal, vamos conhecer. Então, assim, cara, a palavra seja curioso, né? Curiosidade, senão você não vai ser um profissional top. Isso aí. Meus amigos, Gustavo, André, obrigado pela participação. Já marca a Meu amigo próxima. Marcelo, tamo junto. Muito Espero bom. que vocês contribuam Bate-papo. muito aí. Nós temos muito para contribuir com vocês, com o Arco Select. Conto com as nossas lojas, estamos à disposição. A gente que agradece. Muito Eu obrigado agradeço. mesmo e até uma próxima. E o Arc Select está aí para aumentar ainda mais o repertório de Com vocês. certeza. Tá certo. Valeu, gente. Obrigado. pelo Obrigado, hein? convite. Obrigado. Te agradeço.